Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz dos Calvado. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em forma de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Oficina de transversalização da gestão de risco, escolas seguras e educação para a gestão de risco, professores e funcionários, módulo 3, ano 2020-2021. Transversalização da gestão de risco, escolas seguras e educação para a gestão de risco. O que você vai aprender hoje? Apresentação, leis educacionais para uma mudança cultural sobre prevenção de risco, escola segura como tema global, a metodologia participativa e o projeto Escola Segura, Covid-19, que metodologia utilizar em contexto de isolamento social, metodologias ativas e ensino híbrido, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O que é gestão de riscos de desastres? Diferença entre gestão de risco de desastres e redução de riscos de desastres. 4 pilares do projeto Escola Segura. Como trabalhar de forma transversal os conceitos de gestão de riscos de desastres e redução de riscos de desastres. A oficina Transversalização pretende difundir os conhecimentos de gestão de riscos e redução de riscos de desastres, de modo que os professores possam adaptar para suas matérias e aplicar em sala de aula aos seus alunos. Os conhecimentos aqui apresentados servirão para o fortalecimento e expansão de uma cultura de prevenção e percepção de riscos em toda a comunidade escolar, na medida em que estas informações forem difundidas na escola e multiplicadas em casa e na comunidade. Nosso maior esforço foi na elaboração do Guia Transversal para auxiliar o corpo docente a criar estratégias para inserir as temáticas de redução de riscos de desastres em suas disciplinas de forma prática e transversal, assim como a elaboração do referencial teórico para aprofundamento das temáticas. Desejamos que essa oficina motive e engaje os professores para as discussões e práticas de prevenção durante todo o processo educacional, promovendo a cultura de prevenção e fortalecimento da resiliência escolar. Seguimos, então, com a pedagoga do nosso projeto, Silvia Marques, e em seguida com o coordenador do projeto Escola Segura, Juan Salazar. Oi, pessoal, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou a Silvia e eu vou conversar um pouquinho com vocês nessa nossa videoaula de hoje sobre a importância de se trabalhar as temáticas relacionadas à gestão de riscos de desastres e redução de riscos de desastres no contexto escolar. E espero que nós tenhamos uma boa hora, né, proveitosa de trabalho. Bom, vamos lá. Para a gente começar a entender sobre esse processo, né, e sobre essa temática tão importante de prevenção e de cultura de prevenção de desastres dentro do contexto escolar, é importante a gente saber sobre as leis educacionais brasileiras e em qual contexto esse processo se insere, tá bom? Então, vamos lá. As leis educacionais para uma mudança cultural sobre a prevenção de riscos de desastres. A escola era um espaço marcante na vida de um jovem, né? É nesse espaço escolar que ocorrem vários tipos de aprendizagens e relacionamentos. Então, quando uma escola ela abre a porta para a comunidade, ela está favorecendo a formação do espírito comunitário, que é o precursor da cidadania. A efetivação do projeto Escola Segura em sala de aula, de forma transversal, e em espaços escolares também como um todo, ela requer a consideração de alguns princípios legais, importantíssimos durante toda a execução das atividades, né? A primeira discussão, ela se insere no artigo 227 da Constituição Federal, onde ela fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ou adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Uma outra parte importante desse processo de construção sobre a efetivação desse projeto e de forma transversal nos princípios legais é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dos maiores avanços nesse contexto foi a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, que especialmente no seu artigo 29 determina, através da LDB 9394/96, o estabelecimento de diretrizes educacionais na Política Nacional de Educação, passando a vigorar do parágrafo 7º, onde diz que os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios básicos de proteção e defesa civil e meio ambiente de forma integrada nos conteúdos obrigatórios. Então, com a inserção dessa temática, né, de defesa civil dentro da escola, desenvolve-se princípios que proporcionam uma nova construção de valores e capacidades que são fundamentais para a reflexão e a transformação das realidades das comunidades escolares. Isso é muito importante. Por quê? Porque levou-se 16 anos para isso se tornar legítimo dentro do contexto escolar. Foi somente em 2012, com a inclusão dessa matéria na diretriz e base da educação nacional, que foi revogada pela essa lei 12.608, através do artigo 29, que constitui uma forma obrigatória de trabalhar esses contextos, essas temáticas relacionadas à redução de risco de desastre e gestão de risco de desastre no ambiente escolar, no currículo e como forma obrigatória. Mas houve um hiato nesse processo de construção dessa temática, porque levou-se muito tempo para legitimar esse processo. Foram anos e anos de discussões se era importante ou não trabalhar meio ambiente e defesa civil nesse contexto escolar, até ela ser obrigatoriamente instituída nesse contexto. Olá, colegas, tudo bem com vocês? Vamos juntos a iniciar o processo de conhecer o que, como e quando uma escola é uma escola segura. Combinados? Vamos lá. O primeiro, falar que isto não é um invento nosso de falar de escola segura, sino que es una iniciativa global. Eso significa que escola segura está en la mayoría de los países del mundo, ¿tá? Y busca, por sobre todo, la promoción de la resiliencia frente a los desastres no sector da educación. Esta alianza global para la reducción de riesgo de desastre y resiliencia en el sector educacional define escuela segura combinando tres componentes. Esos tres que están ahí: instalaciones seguras de aprendizado, gestión de desastres escolares y reducción del riesgo de desastre y educación en resiliencia. Cada uno de estos componentes vamos a ver más enfrente con mucho más detalle. Mas para ser una escuela segura no solo se precisa de el trabajo al interior de la escuela, sino también precisa de que el Estado, el gobierno, asuma un compromiso político de incentivar a seguridad no ambiente escolar. O municipio, a Secretaría Educacional, es clave para lograr
con su compromiso político, con sus acciones, lograr que se llegue a una escuela segura. Inclusive Brasil es parte de esta iniciativa global y Brasil tiene un compromiso. El Estado de Brasil tiene un compromiso que fala de que de aquí al 2030 todas las escuelas de Brasil tienen que ser escuelas seguras. ¿Ustedes saben cuántas escuelas hay en todo Brasil? ¿Cuántos alumnos y alumnas hay en todo Brasil? ¿Cuántos profesores tienen que participar de este proceso de formación, de educación? Pues bien, se sabe de que en Brasil hay más de 180.000 escuelas, más de 2,5 millones de profesores. Y también se fala que la población estudiantil, alumnos y alumnos en todas las etapas de formación, son aproximadamente 50 millones de alumnos. Es decir, es un porcentaje muy importante, es un equipo muy grande que puede llegar a este objetivo de escuela segura. Entonces, el objetivo nuestro es el siguiente. La base de nuestro objetivo es el siguiente. Que mientras más cedo las crianças inicien un proceso de entendimiento y de conocer qué es una escuela segura, es posible llegar a que se provoque una mudanza cultural. Es decir, pasar de una cultura de reacción para a cultura de prevención. Y eso es clave para una escuela segura. Mas, ¿cómo la gente puede llegar a ser una escuela segura? Vamos a compartir esta metodología con la que la gente trabaja con vocês y que también se trabaja en la mayoría de los países del mundo. El punto de partida para llegar a una escuela segura es partir de las experiencias locales. La gente considera de que en las comunidades escolares hay mucho saber. Y esos saberes sirven mucho para una escuela segura, para una comunidad segura. Mas para eso es clave también considerar que todas las personas pueden aportar, pueden ser parte de esta mudanza. Para el proyecto Escuela Segura, la imparcialidad es fundamental, es una base. Y eso significa que ninguém fica atrás, ninguém fica fuera de este proceso de formación, independiente de su fe, religión, de su raza, de su condición social y de sus opciones personales. La gente halla y parte de la base de que todas las personas tienen derecho a ser parte de este proceso en cuanto sea parte también de una comunidad. Segundo, esta metodología propuesta genera vínculos. Y eso es muy importante, porque el generar vínculos, la creación de vínculos, permite una empatía, una relación de
acogimiento, de confianza, especialmente cuando el tema es seguridad, seguranza, cuando el tema es trabajar y enfrentar situaciones muy fuertes como por ejemplo un desastre. La creación de vínculos, de acercamiento, de credibilidad, de sustentabilidad son clave en esta metodología. Lo impersonal, lo distante no sirve para este trabajo. Se busca la cercanía entre todos los participantes. Otra forma de cómo llegar a una escuela segura es entendiendo ella que es parte de un proceso, que es dinámica, ¿tá? Que es enfrentada a muchos desafíos. Entonces, en esta adaptación, uno tiene que saber con quién está hablando dentro de la comunidad educativa. Y ustedes, profesores, más que ninguém, sabe que no es lo mismo hablar un contenido a una crianza de 6, 7 y 8 años que a una crianza de 14, 15, 16. Ten diferencias, ten acercamientos distintos. Y esa adaptación da lenguaje es fundamental para lograr la comprensión de lo que es una escuela segura. ¿tá? Y también el tema de la flexibilización es chave. Ninguém de nosotros hace 2 años atrás sabía que iba a acontecer esto del COVID-19, esta pandemia. Ninguém sabía. Mas la gente enfrentó, se adaptó, fez cosas que nunca imaginó, mas estamos hoy en una situación donde es necesario seguir formándonos, mas ten que adaptar nuestra forma de trabajo. Y eso es clave también dentro de la metodología de escuela segura. Ahora, el equipo que conforma este trabajo con vocês es un equipo que tiene varias experiencias. Y como falei al comienzo, no es un invento nuevo, es un proceso de muchas experiencias de muchas personas que lleva a la gente a hacer esta propuesta con vocês. Por ejemplo, ustedes ya saben que yo soy un gringo, yo soy chileno. Y en Chile trabajé durante 10 años este trabajo con las escuelas seguras. Y lo interesante de la experiencia chilena que la gente está aplicando y quiere con mucha fuerza que acontezca aquí también, es trabajar los contenidos desde la creche hasta al término del enseno medio. Y esa experiencia en Chile efectivamente logró incorporar, aportar a ese proceso de mudanza cultural. Y es muy interesante cómo las crianzas ya desde la creche, les comienzan a escuchar escuela segura, comienzan a escuchar prevención, cuidado, peligro, comienzan a olear señalizaciones que falan de seguridad. Y lo interesante del proceso, que la gente también quiere aquí, es que esta experiencia chilena de trabajo en escuela segura, desde la creche, esa crianza que a los 4, 5 años comienza a escuchar estos conceptos, estas palabras nuevas, después a medida que él va creciendo, va escuchando cada vez las mismas palabras con más información. Entonces, la gente está en el camino, ¿cierto? Aquí en Barra Longa, Santa Cruz de Escalvado, Río 12 y Mariana, porque estamos aplicando esa experiencia que no es solo la experiencia de Chile, es la experiencia en Japón, en España, Portugal, en muchos otros países. También tenemos otra experiencia que es fundamental, que es la experiencia de trabajo
en Petrópolis en el año 2016 y 2017. Allí se trabajó con un manual de gestión participativa de riesgos, de desastres en escuela. Y es una herramienta que la gente aplicó y esa misma herramienta ahora también, con adaptaciones a la realidad de acá, la gente está trabajando, tiene como base, tiene como guía este módulo de gestión. Y la experiencia de Petrópolis también ayudó y ayuda mucho a la gente. Hay otra experiencia que es muy interesante de Agar 3M también, que es aquí en Minas Gerais también con la Petrobras 2017-2018. Porque ¿cuál es lo interesante de esta experiencia? Es que el ámbito de escuela segura no solo está dentro de la escuela, sino que el ámbito de escuela segura está directamente relacionado con todo el entorno, con toda la comunidad que está alrededor de la escuela. Y eso también es parte de esa iniciativa global. Es decir, que escuela segura también incluye comunidad segura y familia segura. Entonces, estas experiencias prácticas son chaves para lograr este proceso. ¿Por qué? Porque ninguém está libre de un accidente, ninguém está libre de ser afectado por un desastre. Entonces, como hay eventos de la naturaleza que a veces golpean muy fuerte nuestras vidas, nuestras comunidades, la gente está en la búsqueda, está en el compromiso de generar estas capacidades antes de que acontezca y estar preparados para saber cómo agir. Mas toda esta sumatoria de experiencia de trabajar con las crianzas, de trabajar con un modelo, con una propuesta e incorporar a la comunidad, incorporar a la familia, es parte del trabajo que la gente está realizando aquí. Y finalmente, estas 4 experiencias que están aquí, Mariana, Barralonga, Río 12, Santa Cruz de Calvado, son las experiencias municipales. La experiencia del rompimiento de la barrage aquí en San Marcos es una experiencia única en el mundo entero. El impacto es único. Y las experiencias que la gente tiene en estos 4 municipios van a generar, escuchen esto, van a generar una propuesta de escuela segura que va a ser un poco más amplia de esa propuesta que hoy día está trabajándose en el mundo. Y vamos a ver a qué me estoy refiriendo más enfrente. Bom, dando sequência, né, à estrutura metodológica do nosso projeto Escola Segura, com a pandemia da Covid-19, né, a gente teve que se reinventar como projeto Escola Segura. E o principal questionamento nosso foi, assim, de início, logo quando a pandemia começou. Qual a metodologia utilizar num contexto de isolamento social? A gente sabe que a necessidade de isolamento social como forma de prevenção ao contágio da Covid-19 levantou o desafio de manter as relações de ensino-aprendizagens a partir do ano passado, né, a partir de 2020. E o nosso projeto Escola Segura, ele é um projeto que atua com a comunidade e de forma presencial. E aí, para a gente não perder o vínculo desse processo todo, nós já tínhamos em contato grupos do WhatsApp, né, de cada comitê Escola Segura, e aí a equipe criou o projeto de assessoria remota. O projeto de assessoria remota, um dos principais objetivos era manter o vínculo com os comitês Escola Seguras, pedagogos, diretores e pontos focais do projeto, passar conteúdo informativo direcionado à Covid-19 e a temas relacionados à redução e gestão de riscos de desastres, não propagar fake news, fazer com que
essa comunidade, né, educativa dentro dos grupos escolares tivessem informações de qualidade, de fontes seguras. E aí, então, durante o ano de 2020, a gente usou esses grupos de WhatsApp como forma de conversar com esses brigadistas, com esses alunos, como forma de contextualizar as temáticas relacionadas ao projeto Escola Segura, como forma de interação dentro desse contexto também, e como forma de preservar e manter esses vínculos, né, que são tão fortes e tão importantes dentro desse processo de construção de conhecimento. Então, com esse isolamento social, nós fomos obrigados a nos reinventar. E aí houve a criação desse projeto, igual eu falei para vocês. Bom, e aí durante o ano de 2020, né, quase no final de 2020, a gente começou a perceber o seguinte, que a internet ela é um meio, é uma ferramenta que ela não chega para todo mundo de forma igual, né? E o nosso grupo, ele tem alunos que são moradores da área rural e são moradores que não estavam tendo acesso a esse conteúdo educativo do projeto Escola Segura. Eles não conseguiam acessar os grupos de WhatsApp, eles não conseguiam saber o que estava acontecendo dentro do projeto. Começou a ter um hiato, né, entre quem poderia ter contato com a gente de forma virtual e quem a gente não conseguia alcançar. E aí, através de muito estudo e muito levantamento sobre as novas perspectivas metodológicas, né, principalmente as metodologias ativas para esse ano de 2021, a gente começou a levantar a possibilidade das metodologias ativas no ensino híbrido. Por quê? Porque o nosso projeto ele é metodologicamente ativo o tempo inteiro. Então, uma vez que os encontros presenciais foram suspensos, a gente foi preciso aproveitar o contexto, né, de expansão do uso social das tecnologias digitais de informação e comunicação. Dentro de qual perspectiva? A proposta da aplicação de uma metodologia ativa tem como foco a aprendizagem pela experiência e a autonomia do aprendiz, em nosso caso, nos grupos, né, no SESC, que são os Comitês Escolas Seguras, e no PIDEC, que é o mesmo processo informativo e educativo que nós fazemos com as comunidades, né? Os NUPIDEC são os Núcleos de Proteção e Defesa Civil. E dentro deles as comunidades atuam de forma a prevenir e evitar também desastres. E aí nós criamos para o ano de 2021 o projeto de ensino híbrido. O que significou a criação desse projeto dentro desse contexto de isolamento social? Bom, primeiro, a gente contextualizou que através do ensino híbrido, né, é possível aprender a qualquer momento, lugar e ritmo, e a disponibilização prévia do material no ambiente virtual de aprendizagem torna os encontros presenciais mais enriquecedores. Então, assim, primeiro, esse projeto ele prepara para uma retomada presencial, ele é feito de forma pedagogicamente, didaticamente falando, de forma virtual. As nossas oficinas elas acontecem num contexto virtual. Para cada defesa civil, né, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, foram criados canais de aprendizagem no YouTube. Essas oficinas elas se estabelecem através de um plano de trabalho, e esse plano de trabalho ele é desenvolvido através dessas temáticas relacionadas a RRD e GRD. Então, assim, a gente lança essa oficina virtual no canal de aprendizagem para os alunos acompanharem. Dentro desse processo dessa oficina virtual, a gente também lança um programa de rádio, que é o famoso podcast, e os meninos recebem em casa também o caderno pedagógico, de atividades pedagógicas, que nada mais é que o espelho da oficina virtual. Então, eles recebem no ambiente seguro de suas casas o material impresso da oficina que foi divulgada, por exemplo, nesse mês no canal de aprendizagem da Defesa Civil. Então, basicamente, o nosso projeto de ensino híbrido é isso. Ele acopla todo o conteúdo informativo, didático e pedagógico das oficinas, cumprindo um plano de trabalho, e as crianças podem acessar a qualquer momento. E tem 3 opções: elas podem ouvir o programa de rádio, elas podem assistir
a videoaula no canal de aprendizagem da Defesa Civil e elas também podem ler, né, degustar a leitura no caderno de atividades pedagógicas. Então, o que nós fizemos? Nós, aplicando ao contexto, né, de assessoria à Defesa Civil, ao plano de trabalho de 2020 e 2021, a gente tornou a aprendizagem mais dinâmica, tanto para os membros do CGR, que são os comitês gestor de risco, quanto para o NUPDEC e Escola Segura, por meio de oficinas virtuais, webinar, videoaulas, encontros online, né, ao vivo, disponibilização de materiais impressos e outras ferramentas de gamificação alinhadas a esse processo virtual de aprendizagem. Então, assim, uma vez por mês também a gente, para não perder esse vínculo nos grupos de WhatsApp, uma vez que o grupo de WhatsApp, os grupos continuam sendo uma forma de nós não perdermos o vínculo e nos comunicarmos com esses alunos, né, com os brigadistas, nós realizamos também encontros virtuais para saber como é que eles estão, para saber se eles gostaram do caderno pedagógico, para saber se eles ouviram o podcast, assistiram a oficina, se eles têm alguma dúvida sobre a temática abordada, para contar um pouquinho sobre a oficina do próximo mês, para ouvi-los, né, enquanto pessoas, cidadãos, enquanto esse contexto de isolamento social ele não termina, assim. E para aproximarmos, né, aproximar a Defesa Civil desse público que é tão importante, desse projeto que é tão essencial. Então, a metodologia ativa e o projeto de ensino híbrido, dentro desse nosso contexto metodológico ativo e permanente do projeto, ele tem sido muito bacana, porque a gente tem um retorno e tem tido um feedback muito positivo, assim. Lógico que a gente sabe que a internet ainda é limitante, que é um espaço que, né, às vezes a pessoa que está lá realmente na zona rural, ela só vai ter oportunidade de receber o caderno pedagógico, ela não vai ter oportunidade de fazer essa interação virtual da forma que nós fazemos com os que têm essa possibilidade, mas o mais importante é saber que hoje, com esse tipo de metodologia e com o nosso projeto de ensino híbrido, a gente consegue atingir todos os nossos brigadistas. Então, a gente consegue distribuir esse material impresso para todo mundo, ninguém fica de fora, né? O contexto amplo de educação que ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser dividida, a gente consegue aplicar dentro do nosso trabalho, e isso é muito gratificante. Então, pessoal, dando sequência ao nosso trabalho dentro desse contexto de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e como a gente pode trabalhar os conteúdos ligados ao projeto Escola Segura, né, dentro da BNCC, eu acho que é importante frisar que a BNCC é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas, né, nas escolas brasileiras, públicas e particulares, de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, como forma de garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento pleno dos estudantes. Então, isso é uma premissa, isso é essencial e isso é muito importante dentro desse contexto global. Bom, a BNCC ela tem como fundamento pedagógico o desenvolvimento integral dos estudantes. Então, para que esse desenvolvimento aconteça, foram elaboradas 10 competências gerais e que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. E aí vocês devem estar me perguntando assim, quanto educadores e tudo mais. O que essas 10 competências gerais da BNCC têm a ver com o projeto Escola Segura? Bom, tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Eu vou mostrar para vocês. Bom, a primeira competência da BNCC, a primeira competência geral, ela fala sobre conhecimento, né? Lá é descrito que valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e aplicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Bom, o conhecimento ele é a chave do projeto Escola Segura. Quando a gente fala sobre esse conhecimento e sobre a valorização dele e a utilização desse conhecimento histórico, a gente está querendo dizer o quê? Enquanto projeto, enquanto metodologia ativa, nós primeiro chegamos à comunidade escolar levando em consideração o conhecimento prévio, o conhecimento historicamente adquirido por eles, né? Quer seja sobre prevenção, preparação de risco de desastres.
Então, assim, primeiro é feito realmente um estudo amplo sobre o que eles conhecem sobre a temática, o que eles têm de conhecimento, de formação. Isso é valorizar o conhecimento prévio do aprendiz. Isso, pedagogicamente, historicamente, é o primeiro passo para você desenvolver um projeto dentro do contexto escolar. E aí, a segunda proposta, né, da BNCC, ela fala sobre pensamento científico, crítico e criativo. Lá, ela vai mais a fundo e fala sobre exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Bom, exercitar o pensamento científico, crítico e criativo é uma das premissas do nosso projeto. Por quê? Primeiro que a gente leva em conta primeiro o conhecimento prévio do aluno, o conhecimento historicamente construído, a vivência dele. Segundo, que esse pensamento científico, crítico e criativo, ele é construído junto com o aluno nas nossas oficinas presenciais e agora, por causa do contexto pandêmico, nas nossas oficinas virtuais. Fazer que esse aluno, que esse brigadista, que esse professor, o pedagogo, né, o diretor da escola, o ponto focal, exerça o pensamento crítico, é fazer com que ele se torne cidadão e consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Né? Fazer com que a gente comece a cultivar o exercício da cultura de resiliência, não só na comunidade escolar, mas também dentro da família. Bom, a terceira competência geral da BNCC, ela fala sobre repertório cultural, que nada mais é que valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Bom, o repertório cultural de qualquer comunidade, ele tem que ser respeitado. A cultura ela é um processo intrínseco no ser humano. Dentro do nosso contexto de projeto Escola Segura, o repertório cultural está associado a cada comunidade educativa, a cada sala de aula, a cada comunidade, a cada comitê Escola Segura que se forma dentro da escola. Né? É saber que esse repertório cultural ele vai ser significativamente importante no contexto não só de produção artístico-cultural, mas no contexto de produção de desenvolvimento das temáticas ligadas à redução de risco de desastre e gestão de risco de desastre. A quarta competência, ela fala sobre a comunicação. Dentro desse contexto da BNCC, ela fala e vai mais a fundo sobre utilizar linguagens verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. Isso é super importante porque o contexto de comunicação global dentro de Escola Segura, ele é tão importante quanto a aplicação da metodologia ativa. Sem esse processo de comunicação nas diferentes linguagens, respeitando os públicos diversos, a gente não consegue alcançar o nosso objetivo, que é construir comunidades mais resilientes, né? Escolas mais resilientes. Isso é super importante no contexto do Escola Segura, porque respeitar a diversidade, fazer com que essa comunicação chegue aos diferentes grupos, né, é super importante para a gente conseguir desenvolver toda essa temática. Bom, a quinta competência global, né, geral da BNCC, ela fala sobre a cultura digital. Compreender e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. A cultura digital hoje em dia está muito em alta, né? Não só por causa do ensino híbrido, mas por causa da pandemia. Nós fomos jogados num contexto de isolamento social e, enquanto educadores, fomos obrigados a nos reinventar, né? E um dia a gente estava lá dando aula, preenchendo diário,
produzindo plano de aula, e no outro a gente estava dentro de casa pensando assim, agora, como que eu vou passar para os meus alunos um conteúdo educativo de qualidade e de forma global? A gente sabe que muitos e muitos professores e até hoje utilizam o WhatsApp como ferramenta de comunicação principal com seus alunos. E essa cultura digital ela está também sendo desenvolvida ali dentro, de forma ética e respeitosa, porque nem todas as escolas elas têm um canal de aprendizagem, elas têm um canal de conhecimento, onde o aluno pode ir lá e ter uma videoaula e se reunir de forma virtual com o seu professor, né, através de uma videochamada e tudo mais. Então, assim, essa cultura digital, como nós fomos obrigados a nos isolar, nós fomos também obrigados a adquiri-la de forma quase instantânea, né? A gente meio que, entre aspas, aprendeu na marra a produzir conteúdo digital de forma educativa e pedagógica, né? E aí, ao longo desse processo de 2020 e 2021, a gente vai se aperfeiçoando, né? Nos moldando com as práticas que foram aparecendo dentro desse contexto de isolamento. E aí, essa cultura digital dentro do projeto Escola Segura, ela vem como canal de aprendizagem do YouTube e o projeto de assessoria remota, né? Tanto o projeto de assessoria remota e o projeto de ensino híbrido, ele faz parte de uma cultura digital do projeto Escola Segura. É muito bacana você falar sobre isso, porque até então todas as nossas oficinas eram presenciais. E quando a gente lança essas oficinas e esse canal informativo numa rede, né, no YouTube e tudo mais, a gente faz com que esse conteúdo ele seja universal, que ali, naquele canal de aprendizagem da Defesa Civil, sirva como uma biblioteca virtual, né, de conhecimento, de dividir experiência, de qualquer pessoa do mundo todo pode acessar e acesse e pode desenvolver essas temáticas a partir do que a gente coloca lá. Então, assim, a gente coloca o nosso conteúdo, a nossa experiência para o mundo. Isso é muito importante, porque a gente divide conhecimento e experiência e exercita o desenvolvimento da cultura digital. Bom, a sexta competência da BNCC, ela fala sobre o trabalho e o projeto de vida. Dentro desse contexto, ela fala sobre valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. O trabalho e o projeto de vida é uma das bases assim, como se diz, mais importantes desse processo. Por quê? Dentro desse contexto de formação do ser humano, a criança, o adolescente, faz com que ele saia da educação básica com um projeto de vida, sabendo que um trabalho é importante, sabendo que ele tem ao longo do caminho, né, ao longo da vida dele estudantil e tudo mais, desenvolver um projeto para ele. O que ele quer ser? O que ele espera do futuro? Né? Dentro desse contexto do projeto Escola Segura, a gente exercita muito esse lado cidadão do brigadista. Por quê? Fazer com que ele seja uma pessoa que tenha capacidade de assimilar contextos relacionados à redução de riscos de desastre e gestão de risco de desastre, significa que ele vai levar para a vida dele todo esse conhecimento adquirido, né? De preservar, de prevenir desastres, de ser mais resiliente dentro da comunidade escolar, dentro do seu núcleo familiar, de olhar uma situação de risco e se prevenir para que ela não aconteça, ou se preparar para que ela não aconteça, respeitando, né, a vivência cultural que vai lá desde aquele conhecimento prévio, que é a primeira competência da BNCC, junto com todas as outras que vêm adiante, valorizando principalmente a diversidade, né, de cada grupo, de cada ser humano, de cada escola. O nosso projeto ele é adaptado a partir de cada escola. Em cada escola a gente aplica a metodologia ativa, mas aplica dentro do contexto que a escola precisa, né, para ser trabalhado. Isso é super importante frisar. Bom, a sétima competência, ela fala sobre a argumentação, que nada mais é que argumentar com bases e fatos, dados e informações confiáveis,
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Bom, a argumentação ela é super importante, não só nesse processo de formação das competências, porque você desenvolve uma pessoa que sabe argumentar e que não só sabe argumentar, mas sabe ir atrás dos seus próprios direitos e sabe dos seus deveres enquanto cidadão. Dentro do projeto Escola Segura, a base argumentativa da nossa proposta ela é essencial para o desenvolvimento dos comitês Escola Segura. Argumentar nesse contexto global significa fazer com que ele levante questões sobre prevenção e redução de riscos de desastres na escola, na família, no bairro, na cidade onde ele vive. Né? Fazer com que o direito humano e a consciência socioambiental seja desenvolvida nesse contexto do Escola Segura é essencial para a formação, né, de um núcleo mais resiliente, de uma comunidade educativa mais resiliente. A oitava competência ela fala sobre o autoconhecimento e o autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional, compreender-se na diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e a dos outros, como autocrítica, a capacidade de lidar com elas. O autoconhecimento e o autocuidado dentro do projeto Escola Segura, ele funciona como uma engrenagem, um cuida do outro, né? Olha para o outro com um olhar humano para saber se está bem ou não. Nós temos as 5 brigadas do projeto Escola Segura, né? Preparação, prevenção, resposta, apoio psicossocial e primeiros socorros. Cada um dentro desse contexto, ela cuida de determinados aspectos preventivos, né, da gestão e redução de riscos de desastres. Mas o mais importante, todas elas exercitam o autoconhecimento e o autocuidado. É você olhar para o outro e saber que ele faz parte da sua vida e da sua vivência. E tão importante quanto se cuidar é cuidar do outro também. Bom, a nona competência geral, né, da BNCC, ela fala sobre a empatia e a cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, sua identidade, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Bom, isso dentro do contexto do Escola Segura também, a gente, em nossas oficinas, a ideia não é só, né, acolher, mas também valorizar a diversidade dos indivíduos. É saber que cada grupo social faz parte de um contexto. Apesar do projeto ter uma iniciativa global, e é por ter uma iniciativa global que a gente consegue trabalhar e exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. As nossas oficinas presenciais e a nossa formação virtual hoje em dia, ela prioriza o respeito e a promoção do indivíduo como ser cidadão, como ser social, como ser pertencente a um grupo e enfatizando a cooperação e a empatia. A 10ª competência, né, da BNCC, ela fala sobre a responsabilidade e a cidadania. Bom, responsabilidade e cidadania falar de responsabilidade e cidadania dentro desse contexto, né, fala sobre o agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A responsabilidade da cidadania, ela anda junto com o projeto Escola Segura o tempo inteiro, né? A responsabilidade é a cidadania que faz com que as metodologias ativas sejam aplicadas. É esse contexto responsável de cidadão global, inserido no mundo, praticante de culturas tão distintas, faz com que o projeto seja inserido no contexto global e no contexto educativo. Exercer essa responsabilidade cidadã dentro do Escola Segura é essencial para a formação de pessoas e comunidades mais resilientes. Entonces, sigamos.
en este proceso de conocimiento. Aquí vamos a hablar de dos conceptos claves que se van a repetir mucho en este proceso de formación de escuela segura y que son gestión de riesgo de desastres y reducción de riesgo de desastre. Es muy importante tener claridad de cuál es la diferencia y la importancia de cada una de ellas. Por ejemplo, gestión tiene que ver con una estrategia política, es decir, en la gestión se toman decisiones y también se buscan estrategias para poder enfrentar aquel diagnóstico, aquella percepción de riesgo que você encontró, por ejemplo, dentro de la escuela. Y la gestión tiene como objetivo reducir los riesgos de desastre, mas también fortalecer a resiliencia. ¿Qué significa eso? Lo que falei antes. Ninguém está libre de sufrir un accidente que puede ser leve o grave o sufrir un desastre. Ninguém está libre. Mas, como la gente no está libre, es muy importante aprender a ser resiliente. Es decir, a que la comunidad educativa, a que nuestra comunidad donde la gente mora, aprender a que nuestra familia pueda tener esa capacidad de resiliencia, es decir, vivimos la experiencia fuerte, mas vamos a buscar juntos la manera de poder de salir adelante, con nuestro esfuerzo, mas también con la ayuda de aquellos que pueden ayudar a la gente a voltar a ese momento anterior o mejor del momento anterior que estaba antes. Entonces, eso es gestión, ¿tá? Esa implementación de políticas y estrategias. Por eso que es importante cuando falé al principio de que escuela segura por sí mismo no puede ser. Se requiere de un apoyo externo. Se requiere de políticas públicas y educacionales que fortalezcan y permitan llegar a una escuela segura. Y la reducción de riesgo de desastre tiene que ver con la implementación de ASOES. Es decir, es la mano a la obra, es el trabajo concreto que tienen que hacer las personas, la familia, las comunidades o municipios y todos aquellos que pueden hacer algo para minimizar los efectos y daños a las personas, a la familia, como también a las estructuras que están posibles de ser afectadas por un desastre. Entonces, eso es muy importante, es un trabajo que se tiene que hacer antes de que acontezca un desastre. La gestión y la reducción son acciones que tienen que hacerse antes, preventivamente, preparándose para que cuando llegue el momento, y esto es importante, es para que cuando llegue el momento de reparación, cuando llegue el momento de reconstrucción, se garantice que todo lo que se va a hacer tenga un desenvolvimiento y sustentabilidad para más enfrente cuando acontezca de nuevo otro evento. De nada sirve reducir el riesgo de una manera leve o simple, porque si la gente hace eso, cuando acontezca, por ejemplo, con el tema de la lluvia, si la gente no garantiza el desenvolvimiento sustentable para la reducción del riesgo, lo más probable es que va a acontecer lo mismo el próximo año con la lluvia, ¿entendió? Entonces, esta acción de reducción del riesgo es clave antes.
Y solo eso va a garantir avanzar en una cultura da prevención. ¿Por qué hablamos de una cultura de la prevención? Porque hoy día la mayoría de la gente, de las comunidades y del pensar es una cultura de la reacción. ¿Qué significa eso? Que esperamos que acontezca algo para comenzar a reducir, minimizar o evitar que acontezca de nuevo. Eso es reacción. Y lo que la propuesta de Escuela Segura es: empecemos a reducir, a minimizar antes de que acontezca un accidente o que acontezca un desastre. Entonces, dentro da escola, las personas responsables de gerenciar el riesgo de desastre es la dirección de la escuela. Esto es muy importante. Y quienes son responsables de reducir el riesgo son el Comité Escola Segura y sus brigadas. Y vamos a conocer más enfrente, y ustedes van a olear en su escuela cómo van a comenzar crianzas, cada una como parte de una brigada, cada una como con sus coletes y con sus herramientas para reducir el riesgo dentro de la escuela. ¿Está bom? Entonces, el planeamiento y coordinación son acciones que tienen que hacerse antes de que acontezca un evento, más en la reducción, en la reparación, participa toda la comunidad escolar. Y eso es muy importante. Esto no es un trabajo solo para crianças, sino que es para todas las personas que conviven 8 horas, 5 horas, 10 horas dentro de la escuela. Para que cuando acontezca algo, todos saiban cómo agir en caso de una emergencia. Ahora vamos a entrar más específicamente para entender un poco más esto de cómo se llega a una escuela segura. Y aquí vamos a conocer esos pilares. Pero antes voy a hablar de algo que es importante y que valida mucho la experiencia de trabajo que la gente está realizando junto con ustedes, junto con sus saberes, junto con sus experiencias, juntos con sus conteúdos para llegar a ser una escuela segura. Vamos lá. Existe a nivel global, como falamos, una iniciativa, que esta iniciativa tenga por lo menos, para ser una escuela segura, estos 3 pilares. El pilar de las instalaciones seguras, el pilar del gerenciamiento escolar de desastre y el pilar 3 de reducción de desastre y educación para la resiliencia. Vamos a ver rápidamente por en cuanto cada uno de estos pilares de manera más detallada. ¿Está bom? Entonces, este pilar tiene que ver, el pilar 1, instalaciones seguras, tiene que ver con antes. Muchas de sus escuelas ya tienen muchos años. Ustedes tal vez no participaron de la selección o del inicio de la construcción de la escuela. Tal vez no. Ustedes llegan a una escuela, sobre todo las crianças, más también muchos de los profesores y los funcionarios, llegan a una escuela que ya tiene un historial. Y infelizmente
em nossa cultura, nossas escolas, muitas não têm considerado este pilar 1 como está planteado aquí para ser una escuela segura. Es decir, mucha de la forma como se llegó a la escuela no contempló que la estructura de ella sea una estructura segura para cualquier evento, sea una escuela, puede ser muy sencilla, muy pequeña o muy grande, que dé garantía a que cualquier evento que aconteza no cause daños, ¿tá?, a los que están dentro de la escuela. Entonces, la experiencia que yo tengo en estos 4 municipios, tenemos escuelas que tienen una buena estructura y, olio, no solo una buena instalaciones seguras, sino también resistentes. Porque la palabra llave es resistente, que resistan a un evento que ponga en riesgo la vida de las personas. Hay otro elemento que también es que tiene que ver mucho con nuestra realidad y nuestra cultura, que hay escuelas que desde que se construyó no tienen investimentos, no tienen un programa sistemático de cuidar para que ella sea segura, toda su estructura. Entonces, pasa el tiempo, y solo cuando comienza a haber un problema con la lluvia, con el viento, con el rayo, y que afecta la estructura, ahí recién comenzamos a activar y hacer proyectos para solucionar ese problema. Mas, si la gente invierte más en prevención, oigan esto, cuando la gente invierte en prevención, na escuela, en su casa y en su comunidad, cuando acontece algo, você va a gastar mucho menos. Eso ya está demostrado. Se gasta mucho menos cuando uno invierte en prevención, cuando uno se prepara antes, en toda la estructura de la escuela, ¿tá? Entonces, este es para mí, y acho que también para usted, es un desafío, porque nuestras escuelas, infelizmente, no fueron construidas con ese enfoque de instalaciones seguras y resistentes. Entonces, aquí hay un desafío muy grande. Y como falei, este desafío no solo tiene que ver con la comunidad escolar, sino también con políticas públicas educacionales que logren llegar a que nuestra escuela sea segura. ¿Y de quién es responsabilidad? Y aquí, lembre la palabra, del gestor de riesgo, quien está encargado de la gestión. Ya hablamos antes, ¿quiénes son? La dirección de la escuela es la responsable de la gestión para lograr que, ainda así, si nuestra escuela tiene muchas necesidades, se logren llegar a generar espacios que protejan a todas las personas que están dentro de la escuela, ¿va? Entonces, este pilar 1 es responsabilidad de la gestión de riesgo de desastre, ¿tá? Y tiene que ver principalmente con toda la estructura fuerte de la escuela. Pilar 2. El pilar 2 es importante porque tiene que ver con las personas, porque tiene que ver con quienes están dentro de la escuela. Entonces, la gente en la propuesta que tiene de escuela segura fala, toda la comunidad educativa tiene que ser preparada y tener capacidades y habilidades para saber cómo agir. Mas como es un proceso de formación, la gente fala de que cuando acontece un desastre, tiene que haber dentro de la escuela capacidades instaladas
con herramientas para administrar ese desastre. Entonces la propuesta de Escuelas Seguras dice, como no podemos capacitar directamente a todas las escuelas, que sería lo ideal, vamos a formar un comité Escuela Segura. Y ese comité va a ser el representante de toda la escuela y su tarea principal es aprender, capacitarse para después devolver a su comunidad, a su turma, a todos los que forman parte de la comunidad escolar. Entonces en el pilar 2 hay mucho entrenamiento, hay mucha formación, mucha entrega de contenido y de herramientas que son específicas para enfrentar todos los momentos que se tienen que enfrentar cuando acontece un desastre. Entonces, por ejemplo, en este pilar hay una palabra que vamos a ver al final en el resumen de la importancia o de los principales aprendizajes de una escuela segura. En este pilar, la percepción del riesgo es fundamental. Porque la percepción del riesgo es la capacidad de ver qué es lo que está faltando, qué es lo que está débil, qué es lo que precisamos para garantir seguridad. Entonces, por ejemplo, un sistema de alerta, un sistema de alarma que sea único para que todos los que estén dentro de la escuela en un determinado momento escuchen y sepan qué hacer. Por ejemplo, es clave en este pilar llevar dentro de la escuela toda una definición de cuál es el lugar más seguro para un determinado evento. Por ejemplo, un incendio dentro de la escuela, ningún espacio dentro de la escuela es seguro. Ahí hay que salir de manera ordenada, de manera ágil, de manera respetuosa, cuidadosa, para un lugar seguro que esté lo más distante y que antes tenga que ser determinado. ¿Tá? Entonces, en este pilar es muy importante la preparación de este equipo, de este comité, para que pueda trabajar durante. El pilar 1 es antes, el pilar 2 es durante. El pilar 3 tiene que ver con el después que aconteza un desastre o un accidente. Porque aquí lo que se busca principalmente es que se tomen las medidas necesarias para reducir, para evitar que acontezca lo que aconteció en ese accidente o en ese desastre dentro de la escuela. ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, una de las grandes propuestas es la educación para la resiliencia. ¿Qué significa eso? De que generalmente la gente no está preparada para un desastre. No está preparada. No está preparada para salir de esa experiencia fuerte. Mas en este proyecto Escuela Segura, lo que busca es que sí, y lo que fala es que sí es posible estar preparados y tener herramientas para recuperarse lo más pronto posible. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, la importancia de que los profesores también participen del proceso de entrenamiento es clave. Porque cuando acontece un evento, quien está en la sala de aula y que va a coordinar cómo agir, qué hacer, es el profesor con su turma. No va a venir ninguém de afuera, es él, ese profesor el que tiene que tener esos conocimientos, esas herramientas para saber distinguir, saber diferenciar qué tipo de evento está aconteciendo y por lo tanto, en base a eso, qué yo tengo que hacer con mis crianzas para salvar las vidas o
para minimizar cualquier riesgo con ellos. Entonces, esta educación para la resiliencia tiene que ver con dos aspectos. Uno, con la seguridad pessoal y también con la seguridad y la búsqueda de los riesgos ambientales. ¿Tá? Es decir, tenemos que saber, conocer cómo las prácticas culturales de trabajo agrícola y todo eso pueden afectar y afectan de facto en nuestras comunidades y cómo la gente tiene que saber tener esas capacidades para salir hacia adelante lo más pronto posible. Entonces, disculpen, en este pilar 3 es todo el trabajo posterior. El trabajo posterior a un acontecimiento. Y aquí viene lo que yo falé antes. Nosotros, como proyecto, como experiencia, como sumatoria de todos estos saberes, estamos incorporando en la experiencia de trabajo aquí en estos 4 municipios un nuevo pilar, que es el pilar que se llama Memoria dos Desastres. ¿Qué significa eso? Y eso está demostrado, que si você esquece, si la memoria colectiva de nuestra comunidad escolar o nuestra comunidad mayor esquece un desastre, lo más probable es que van a cometerse los mismos errores. Se va a vivir la misma experiencia. Es decir, no se incorporó ni un aprendizado. Entonces, este pilar es muy interesante porque dice que se busca que, memoria no significa vivir siempre el dolor, sino que la memoria aquí tiene un enfoque positivo que busca generar el aprendizado para que no se repita nuevamente lo que la gente vivió y que cada vez haya un avance que minimice esos efectos. Entonces, para eso lo que la gente propone en este pilar es que es muy importante tener dentro de nuestra comunidad educativa, de nuestra escuela, una línea del tiempo de lo que ha acontecido desde que la escuela nació hasta el día de hoy. Y con certeza todas las escuelas tienen una línea del tiempo de desastre o de accidentes significativos que afectaron a la comunidad escolar. Entonces es importantísimo mantener, ya la gente vivió esto, mas mientras no mudemos, pasemos a la cultura de la prevención y la gente se va a mantener en la cultura de la reacción, es porque no está considerando esta idea de la memoria. ¿Tá? Entonces, otro elemento clave es tener mucha claridad del grado de afectación, tanto en las personas como en la infraestructura. ¿Qué aconteció con las personas en esa experiencia, en esa historia, en esa memoria? Es muy importante conocer y saber explicar cómo aconteció el desastre. Y ahí los relatos, la fotografía, la memoria, especialmente de las personas idosas o los profesores o las personas que trabajan y que tienen un historial longe dentro de la escuela, es clave. Que hablar con ellos es clave, armar esa historia que explique cómo y por qué aconteció ese accidente o desastre. Y obviamente, cuando uno hace este ejercicio de estos 3 puntos anteriores de la línea del tiempo, saber los grados de afectación y conocer bien qué aconteció, cómo aconteció, por qué aconteció, surge un listado de lecciones aprendidas, de necesidades, de errores
que la gente tiene que buscar para no repetir. Y por eso la gente incorpora a este proceso y llega a esta figura que está aquí. Pilar 1, 2, pilar 1 antes, infraestructura, pilar 2 del presente, el durante, pilar 3, los aprendizados, la reducción de riesgo, tomar medidas que minimicen, y el pilar 4 que estamos incorporando nosotros ahora. Estos 4 pilares, cada uno de ellos permiten llegar a una escuela segura. ¿Tá? Y la gente en este diseño, a diferencia del diseño donde estaban los 3 pilares, incorporó esta idea de los engranajes. ¿Por qué? Porque eso significa que los pilares están estrechamente ligados entre sí. Van muy ligados. Uno mueve al otro y siempre está en esta idea circular. Es la mejor manera de avanzar en ese proceso. Entonces, cuando vocês o la gente puede falar que una escuela es segura, cuando la gente logra, olha esto, gerar y participar estas políticas públicas en el sector educacional y comunitario, y también cuando está alineado con los planes, y esto es muy importante, es muy lindo también, que alineados de los planos, las estrategias internacionales, nacionales, estaduales y municipales en gestión de riesgo de desastre. Y la gente está en ese camino, la gente está alineado. Lo que la gente está falando aquí en Barralonga, en Santa Cruz dos Calvados, en Río 12 y en Mariana, tiene mucho similitudes con lo que se fala en gestión de riesgo de desastre, en reducción de riesgo de desastre en la comunidad escolar. Es lo mismo que se está hablando en Chile, en Japón, Ecuador, en Portugal, en Suiza, en Finlandia, en Tailandia, en muchos países. ¿Tá? Entonces, una escuela segura es cuando ten la capacidad de avaliar dos riesgos, avaliación de los riesgos para múltiples amenazas. Eso de múltiples amenazas es muy interesante. La gente tiene que estar preparado para todo. Para todo. Y esa capacidad de avaliar con mucha habilidad y agilidad hace que uno pueda hablar que ya es una escuela segura. Cuando esa avaliación y planeamiento está enfocado en los alumnos, alumnas y la comunidad, uno fala, ya estamos en el camino de la escuela segura. Y cuando una escuela segura, cuando mantén viva la memoria de lo que aconteció en su comunidad escolar o en su comunidad, y es capaz de dar un paso significativo y logra un desenvolvimiento sustentable. Es decir, que todo aquel que va a mejorar, que va a buscar para evitar más daño, va a ser verdaderamente sustentable. Y la sumatoria de todas esas capacidades y habilidades y gerenciamiento de un desastre hace que una comunidad sea resiliente. Ya estamos terminando. En resumen, 5 aprendizados bases para hacer una escuela segura. Primero, percepción de los riesgos y peligros en la escuela. Y la gente invita a vocês, profesores, si son filhos, si son donos de casa, si tienen una familia, que vocês también hagan el ejercicio en su casa, en su morada, sobre la percepción de los riesgos y peligros que están en su casa. Por ejemplo,
Segundo, saber qué hacer cuando acontece algo, que eso se llama gerenciar los riscos y perigros na escola y también en su casa y también en su comunidad. Si você percibe, tem percepción del riesgo y você descubre que hay algo que dentro de la escuela, así como está, puede generar un riesgo a las crianças, você tem que dar el paso siguiente, reducir esos riesgos de peligro na escuela. Vocês no pueden ficar indiferentes a un riesgo. No solo puede ficar con la percepción, tiene que llegar necesariamente a reducir. Y después de eso, el cuarto es educación para la resiliencia en la escuela. Siempre va a ser importante incorporar dentro de la currícula, del proceso de formación de todas las crianças, esta idea de estar preparados para enfrentar las múltiples amenazas que puedan acontecer dentro de la escuela, en el trayecto suyo de la escuela a la casa, dentro de la casa, dentro de la comunidad, donde quiera que você esté. Si você ten esa formación, ten esa educación para saber cómo agir, você va a aplicar eso donde quiera que se encuentre cuando aconteza un evento. Y no solo eso, si você mantén el número 5, esa memoria de lo que aconteció y por lo tanto você no va a repetir los mismos errores. No va a poder repetir porque você va a incorporar todos esos aprendizados anteriores. Y con esto termino. La actuación de los profesores es clave para esta mudanza cultural. Yo siempre falo, aquí y en Chile falaba a los profesores, vocês tienen un poder muy grande, vocês tienen una responsabilidad muy grande en todo proceso de formación. Tienen un poder. Você puede tomar esto o dejar. Esa es una decisión, un compromiso de vocês. Y el convite, porque no es un convite de Juan Salazar, no es un convite de Agar 3M, no, es un aprendizado de la humanidad frente a todo lo que está aconteciendo y afectando al mundo entero. Entonces, cada uno puede hacer desde su experiencia, puede hacer de sus habilidades, puede hacer de su especialidad de matemático, historiador, pedagogo, cientista, profesor de educación física, cualquiera de vocês, desde su experiencia, desde sus capacidades, desde sus habilidades, puede ser parte de este proceso de mudanza cultural y desenvolvimiento da resiliencia na comunidad escolar. ¿Tá bom? Agora mi colega Silvia va a orientar, va a entregar herramientas de cómo incorporamos todo esto que yo falei con você dentro de su especialidad, dentro de la sala de aula. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós estamos quase chegando ao final da nossa apresentação. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho como que a gente trabalha de forma transversal os conteúdos ligados à gestão de riscos de desastres e redução de riscos de desastres no projeto Escola Segura. A discussão sobre a transversalização ela não é nova. Além disso, no discurso de muitos professores, também é incorporado o uso do termo quando falam sobre a sua prática, né? Fala-se muito sobre transversalização. Bom, mas será que quando falamos de transversalização, estamos entendendo o conceito da mesma forma? Por que nós levantamos essa questão dentro do nosso projeto? Porque o aporte metodológico do projeto Escola Segura, ele é baseado na
contribuição do conhecimento didático participativo. Isso significa que, enquanto projeto, ele tem como objetivo principal contribuir para uma mudança de senso coletivo na cultura de segurança, meio ambiente e saúde, né? Formando comunidades mais resilientes. Isso é essencial na perspectiva transversal de conhecimento. E por que isso é essencial? Bom, nós trabalhamos grandes temas dentro do nosso projeto Escola Segura, mas ele é composto de um eixo temático. É esse eixo temático que faz com que os grandes temas sejam trabalhados, né, de forma global em todas as disciplinas. Então, como que isso acontece? O eixo temático do projeto Escola Segura é a redução de riscos de desastre, RRD. É através desse eixo temático que nós distribuímos os grandes temas. E são esses grandes temas que nós desenvolvemos nas nossas oficinas presenciais e virtuais. São esses grandes temas que tratam sobre GRD, que é a gestão de risco de desastre, e RRD, que é a redução de risco de desastre. E são esses grandes temas que nos fazem promover e levar o conhecimento adiante de forma ativa e participativa. Os grandes temas do projeto Escola Segura, que estão dentro do eixo temático, são mudança cultural, né? É preciso que o brigadista, aquela pessoa que participa da nossa oficina, ela tenha uma perspectiva de mudança cultural, para ela sair da cultura para ela ir para a cultura de prevenção, né? Para ela vir para a cultura de preparação. Quando a gente fala sobre mudança cultural, a gente automaticamente desenvolve a cultura da resiliência, que é tão importante para o próprio desenvolvimento no contexto global do projeto. A gente leva em conta a memória do desastre, que é o muito que o meu colega Juan falou assim, lá naqueles 4 pilares, sobre a importância da memória do desastre, para que não se repita, para que a gente aprenda com os erros, né, que aconteceram no passado e para a gente crie essa cultura de resiliência. Dentro desse contexto, o Comitê Escola Segura ele é essencial para a formação dessas brigadas, né, que são aquelas 5 brigadas que eu falei para vocês, e dentro dessas temáticas, que uma é a preparação, a prevenção, a resposta, o apoio psicossocial e primeiros socorros. Só aí nós já conseguimos trabalhar mais uma outra diversidade de temas ligadas a RRD e GRD. E também um outro grande tema importantíssimo que permeia todo o contexto e o conteúdo, né, teórico do projeto é a prevenção de desastre. Então, assim, como que a gente trabalha tudo isso aqui dentro do contexto escolar? Através dessas possibilidades ligadas à BNCC. Né? É possível, por exemplo, você trabalhar um contexto de prevenção de desastre, da educação infantil ao ensino médio, de acordo com as temáticas. E foi por isso que, pensando nisso, a gente elaborou também o caderno do professor, que é o guia transversal, é onde nós ensinamos o professor da educação infantil ao ensino fundamental trabalhar essa temática, que é tão importante assim. Eu gostaria de deixar aqui uma reflexão que eu acho super importante e super válida. Juntos somos capazes de promover uma mudança cultural de percepção de risco na comunidade escolar, com foco na mitigação dos desastres. Nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer cada um de vocês que, né, nos acompanhou até aqui. Foi uma longa jornada. Espero que todo esse conteúdo, né, que hoje está aqui disponível para vocês possam acessar sempre que tiverem dúvidas, sempre que tiverem vontade de aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. É super importante também dizer que a participação de cada um de vocês enquanto educadores e funcionários dentro do contexto escolar é super importante para a formação de cidadãos mais resilientes, né? E essa cultura de resiliência ela sirva como base para nós conseguirmos desenvolver, né, o nosso trabalho de forma ativa. Muito obrigada e até a próxima. Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova, através da empresa H3M Meio Ambiente e Geotecnologia. Ficha técnica, coordenação geral Marcos Dornelas,
Coordenação técnica Roberto Oliveira Dutra, coordenação do projeto Juan Cláudio Salazar Fernandes, equipe técnica Fabiana Siqueira Silva, Isabela Dias Cunha, Raquel Angélica Ramalho Mapa, Silvia Maria Ferreira Marques, Vitória Sacramento Campelo Xavier. Assessoria de Comunicação, Mídias Sociais, Mitz Meire Peçanha.